Olá pessoal, graça e paz. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do curso de obreiros, né? A gente está iniciando aí o capítulo 2, né? Vocês já tiveram a aula aí do nosso querido Diácono Felipe, né? Aula 1. E agora a gente vai dar continuidade aí para estar encerrando o capítulo 2, tá bom? Com a aula 2. Que fala sobre o compromisso. Meu Deus, que tema complicado, que tema difícil. Às vezes é fácil na letra, né? É fácil no falar. Mas na prática, meu irmão, isso aqui é complicado demais, né? Porque a gente fala muito sobre a questão do compromisso. Mas entender mesmo que real de fato quer dizer essa palavrinha aí com tantas letras, hoje a gente vai entender no ênfase mesmo, vai entender mesmo, sabe, na revelação do Espírito, para que isso se torne prática na nossa vida como obreiro do Senhor, amém? Então vamos lá. Se comprometer é fazer algo que foi delegado, sendo por Deus ou por autoridades, sabendo que requer disposição em fazer com êxito. Quando nos comprometemos em fazer algo, devemos nos dedicar em fazer o melhor, não somente pelas pessoas, mas também por nós mesmos. Eu trouxe uma frase aí de impacto mesmo, né, de reflexão, que fala: satisfação no dever cumprido, né, com louvor. Então, o compromisso é mais ou menos, ele nos remete a essa reflexão, né? Quando a gente realmente entende que a gente tem um compromisso na obra do Senhor, e quando a gente faz com esse,to é como a gente sentir aquela satisfação do dever cumprido. Exatamente isso. E eu citei aqui, né, que é algo, o compromisso é se comprometer com algo que lhe foi delegado tanto por Deus quanto pelas autoridades. Lembra que eu falei na aula de ontem sobre as autoridades são constituídas por Deus? Então, mesmo que você não esteja de acordo com alguma autoridade, amém? E só que assim, quando você se compromete a fazer algo, né, mesmo que seja pelas autoridades, você tem em mente que essa autoridade foi constituída por Deus e você precisa se submeter a ela, amém? E aí não é fazer de qualquer maneira, é fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Lembra que eu citei isso? Né? Que tudo que a gente faz, a gente não está fazendo para o homem, a gente faz para o próprio Deus, amém? Então vamos lá. E isso só acontece quando entendemos que não fazemos nada somente por simples obrigação, e sim por submissão. E aqui está relatando, né, que a submissão é uma missão a ser cumprida. A submissão não significa que você está sendo rebaixado, que você tem que se humilhar, que você... não é isso. Quando você entende que você é submisso, né, a uma autoridade, seja eclesiástica, seja por Deus, você está incumbido a estar debaixo de uma missão que lhe foi delegada para andar em linha, para andar em concordância. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Por isso, compromisso é um acordo de aceitar ou não a missão. Embora a palavra em si significa obrigação, né, no dicionário, a palavra compromisso, né, significa aí obrigação, porém, trabalhar em qualquer área não pode ser um fardo. Lembra que a gente falou isso, né? Acho que foi até na aula do Felipe que nós falamos sobre renunciar ao fardo. Então, não pode ser um fardo, e sim um prazer em tudo que fizer em sua totalidade. Faça com empenho e verás grandes resultados satisfatórios. Amém? E aí eu vou estar citando para vocês 2 pontos, tá? 2 pontos muito importantes para exercermos um compromisso exemplar, tá bom? Nós vamos estar falando aí, eu vou estar explicando para vocês 2 pontos. Primeiro, responsabilidade. É uma atitude, um comportamento de assumir feitos ou ações. Ter responsabilidade é arcar com as consequências. Isso é forte demais, igreja. Quando trabalhamos o nosso compromisso com responsabilidade, fazemos de tudo para que as consequências forem as melhores possíveis, né?
O trabalho com igreja deve ser frutífero, gerar bons frutos. Tudo que fizer terá um reflexo. Aí tem outra frase aí, não é frase de efeito, né? Mas é uma frase de reflexão. Tudo na vida é uma questão de decisão. E toda decisão tem uma consequência. Então, preste atenção nisso, igreja, que isso é muito importante, tá? Como eu já havia falado antes, não importa o tempo de igreja que você tenha, não importa o cargo eclesiástico que você exerça, amém? Não importa, sabe? O que importa de verdade, dentro desse curso de obreiros que estamos aqui aprendendo, é a maturidade no espírito. Lembra que a gente falou dos 3 homens, né? Então, o mais importante é que você desenvolva o seu homem espiritual, a pessoa espiritual, né? Dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. E isso é maturidade no espírito. Amém? Então, quando a gente está falando de responsabilidade, a gente consegue remeter à memória de um jovem quando se torna já com a maioridade, né? Com 18 anos. Ele passa a ter responsabilidades que talvez ele não tinha antes, né? Ele tem que arrumar um emprego. Se é homem, tem que se alistar no quartel por obrigação, né? Se um jovem com menor idade, vamos botar 15 anos, for pego pela polícia e tal, quem é que responde? É ele que responde? Se ele ainda for criado pelos pais, tiver a tutela dos pais, quem vai responder é o responsável dele. Por isso que, igual até na escola, né? Manda o bilhetinho para o responsável. Porque você não responde pelos seus atos. Quem responde é o seu pai. Infelizmente, a gente vê aí muitos adolescentes, jovens, fazendo besteiras e quem paga o pato muitas das vezes é a família, né? Mas quando atinge a maioridade, não. No reino espiritual é diferente, a idade no reino espiritual é diferente. E o que eu quero que vocês entendam com isso, né? Para nós que somos adultos, né, que já temos uma vivência no evangelho, a gente vê muitas pessoas imaturas na fé, irresponsáveis com a obra de Deus, por denominar que já tem muito tempo, mas não se compromete verdadeiramente com o evangelho, não se compromete verdadeiramente com aquilo que lhe foi proposto, entende? A missão que está sobre a vida, né? Então, é isso que eu quero trazer com ênfase para vocês. Quando a gente pegar algo, uma missão para fazer, né? A gente se submeter a fazer algo, né? Seja o que for, igreja. Eu não estou falando somente de você ser um pastor ou ser um evangelista. Não estou falando disso. Mas até se você pegar a missão de ir lá e limpar a igreja. Você pegou a responsabilidade de estar lá, igual tem a escala, né? Vou botar aqui. Tem a escala da faxina, né? E aí você sabe que você tem a responsabilidade, sabe? De estar lá, de estar dentro do horário, sabe? De marcar o ponto, né? Como diz, mas cumprir ali o que lhe foi proposto. E tudo com êxito, com excelência. E aí, se isso não acontece, você é total responsável pelas consequências. Amém? Vamos lá. Encargo é uma função, tarefa ou dever a ser cumprido com disposição. É de qualquer maneira? Não, é com disposição. Quando entendemos que temos uma responsabilidade em cumprir um propósito, o qual nos foi designado, assumimos um encargo, pois conseguimos compreender que naquele momento depende de nós fazer o que precisa ser feito e não transferirmos e sim assumirmos nossa posição e exercermos com êxito. Gente, eu gosto muito desse segundo tópico, né, desse segundo ponto, porque eu aprendi e eu trouxe para minha vida essa questão do encargo. Quando eu verdadeiramente entendo que é para mim fazer, Deus já falou comigo, é para você fazer, não é para outro fazer. Opa, então não posso transferir para outra pessoa aquilo que Deus já delegou e já colocou sobre a minha responsabilidade, sobre a minha vida. Amém? Então o compromisso é meu e eu preciso fazer com o encargo. O que é isso? Assumindo de verdade que é para mim fazer. Amém? E aí, o que acontece? Me faz lembrar de um exemplo, né?
Eu gosto muito de citar exemplos, né, que aconteceram comigo, né, meus testemunhos, porque traz realmente a evidência daquilo que eu estou falando, traz a verdade realmente daquilo que eu estou falando. Nada melhor do que quem viveu na prática algo e pode falar com muito mais firmeza, né, muito mais segurança daquilo. E então me remete a algo que aconteceu comigo, né? Como eu falei, citei pra vocês, né? Quando eu fui ordenada missionária, o pastor me ordenou pela obra das minhas mãos, daquilo que eu já estava praticando. Eu já fazia missões antes mesmo de nem ser ordenada uma obreira, né? Eu já tinha assumido o encargo de fazer a obra do Senhor, né? E então assim, como eu até como já até foi citado, né? Quando tá dentro de você, sabe? O chamado pulsa dentro de você, sabe? Flui, é algo naturalmente. Quando você vê, você já tá fazendo, não tem fardo, não tem peso, sabe? Você faz levemente, livremente. E aí o que acontece? Teve várias coisas na minha vida que graças a Deus me usou como instrumento, né? Me dando estratégia, me dando ali sabedoria para uma determinada situação. E uma dessas, eu me lembro, que foi quando Deus trouxe ao meu coração o desejo de fazer umas campanhas nos lares, campanhas de oração nos lares. E aí Deus tinha falado comigo, né, que seria 7 semanas. Tipo, uma campanha de milagre nos lares. Mas não era somente milagres de, sei lá, ver algo físico na carne, sabe? Mas seria milagres mesmo, de ver vidas sendo transformadas, famílias restituídas, sabe? Voltando para Cristo. E eu falei com meu pastor, meu antigo pastor na época. E aí ele me deu toda a alvará, né? Me abençoou para eu poder estar indo. Porém, o que eu não sabia é que Deus já tinha falado com ele a respeito do assunto, mas ele não tinha me falado nada. Ele só falou, tá na benção, minha filha, pode ir. E aí eu fiquei no propósito de oração para Deus me direcionar aos lugares. E eu fui fazer primeiro uma caminhada profética, né, como eu costumo dizer, evangelística, e fui indo, batendo de porta em porta, perguntando se queria, né, uma oração, se queria aceitar, né, a campanha do lar de 7 semanas. E aí nessa jornada eu consegui 14 casas abertas. E glória a Deus por isso. O porém é que na época assim, eu morava muito distante, assim como eu moro hoje da igreja, né? E assim, eu morava muito distante e eu tinha que pegar a condução, então assim, eu não poderia estar todos os dias para poder fazer, porque eu trabalhava, então eu tinha que fazer. Olha só que missão, gente. Por isso que eu falo assim, as coisas de Deus são muito loucas, e quem me conhece sabe, né? Quando Deus falar contigo, ainda que pareça louco, faça que Deus vai garantir. E aí, o que eu fui inventar? Eu falei assim, poxa, vou fazer no único dia. Quando eu sair do meu trabalho, eu vou pegar um dia da semana e vou fazer esse único dia. Eu saía do trabalho 5h30 da tarde e eu trabalhava na Caixa Morra e minha igreja era no Mendanha. Então, por causa do trânsito desse horário, eu chegava quase umas 7 horas. E aí, pensa, no único dia, você fazer uma campanha de milagre, de oração, era algo muito rápido, gente. Era algo tipo assim, eu entrava, fazia uma oração, liberava uma palavra e amém, sabe? Era coisa assim, de tipo 10, 15 minutos. Só que tinha muitas casas, então o que acontece? Para mim não ficar sobrecarregada, o que eu fiz? Eu peguei e separei metade dessas casas, 7 casas, eu separei para outros obreiros lá da igreja, casais de obreiros, amigos meus lá da igreja, e eu separei para eles poderem me ajudar. E as outras 7 casas eu peguei aí a responsabilidade de estar fazendo a campanha. Porém, o que acontece? Como a gente está falando, né? O encargo, quando Deus coloca algo sobre a tua vida, sobre a responsabilidade, é para você fazer, não é para transferir para outro. Amém? E eu quero que isso fique bem fixo na sua cabeça. Quando alguém, um líder, né, espiritual, pastor, seu discipulador, te delegar uma função, ou até o próprio Deus falar diretamente contigo que é para você fazer algo, orar por alguém, ligar para alguém,
Não transfira para outro, amém? É para você fazer, o encargo é seu, amém? A missão é tua, porque Deus pode até usar, Deus usa quem Ele quer, Ele pode usar outra pessoa, mas o que é para você fazer, de verdade, muitas das vezes não vai fluir, sabe? Se for, de repente, com outra pessoa fazendo, porque ela talvez não tenha assumido o encargo que era seu. Olha só que tremendo, né? Isso aconteceu comigo, porque os outros obreiros são pessoas de Deus, pessoas comprometidas na obra, pessoas tementes ao Senhor, são amigos meus, não porque são meus amigos, mas porque eu conheço, eu convivi com eles 10 anos de ministério, e eu sei o quanto eles são tementes à obra do Senhor. Porém, naquele momento, aquele encargo não estava incumbido sobre eles. Deus não havia falado com eles. Deus tinha falado comigo, mas no meu entendimento, para mim não ficar sobrecarregada, o que eu fiz? Deleguei uma função que era para mim fazer para eles. E não fluiu, gente, não fluiu. As 7 casas não deu continuidade às 7 semanas, parou pela metade, porque eles tinham outros compromissos, então não dava para poder estar cumprindo, né, com a demanda. E as 7 casas que eu me comprometi, fluiu, glória a Deus, aleluia, porque o mérito é de Deus, amém? Não foi por causa de mim, não foi eu, Débora, mas eu sei que eu fui comissionada naquele momento para ser um instrumento de Deus. E como Deus já tinha falado comigo, eu assumi aquilo com tanta força, vocês não têm noção. Sabe, eu assumi com tanta... sabe, com tanta sede, porque Deus já havia me revelado que ia haver milagres, e houve, gente, de verdade, e houve, sabe, aquelas 7 casas permaneceram as 7 semanas, amém, até o final do ciclo, e eu vi famílias se rendendo ao Senhor, filhos que estavam afastados saíram de casa, voltando, retornando, liberando perdão, voltando para Jesus, toda uma família. Eu vi milagres físicos, eu vi um neném, gente, tem noção disso? Que Deus me levou numa casa para orar por uma mulher que tinha um neném que estava enfermo, assim, desde praticamente do nascimento. Ele tinha acho que 1 ou 2 aninhos de idade e ele tinha tipo como se fosse tipo uma lepra, sabe? Ele tinha o corpo todo vermelhinho, cheio de... como se fosse... sabe aquela coceira que dá no calor? Que eu dei o branco agora do nome, como se fosse essa coceira, sabe, todo vermelho, empolado, e a mãe já tinha ido para vários dermatologistas, vários pediatras, vários médicos, e ninguém sabia constatar, porque no exame de sangue não constava nada. Tem noção disso? A luta dessa mãe, amém? Eu orei, porque Deus estava me provando na minha fé, e eu orei com muita convicção, sabe, declarando cura sobre a vida daquela criança. E aí, cara, quando eu voltei na próxima semana, tem noção que a criança tava branquinha, limpinha, não tinha nada, gente, nem uma bolinha de mosquito, não tinha nada. Glorificar o nome do Senhor, irmãos, porque eu sei que de mim não procede nada. Eu sei que se fosse de mim mesmo, não ia fluir nada. Eu tenho plena convicção disso. Que diminua a mim para que o Senhor cresça e apareça, em nome de Jesus. Amém? Que a face do Senhor, sabe? Que a presença do Senhor venha a ser glorificada, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Mas o que eu tiro de lição disso? Que quando Deus fala conosco, Deus nos dá uma revelação de algo, né? É pra gente fazer. É a gente que está comissionado a fazer porque vai dar certo, porque Deus já se revelou a nós. Amém? Mas quando a gente transfere para outra pessoa, aquela pessoa não teve a mesma revelação que nós. Não teve a mesma revelação que você teve, né? Então, provavelmente não vai ser da mesma forma. Pode até acontecer, mas não vai acontecer de tal forma como aconteceria se você fizesse não por você. Não é porque você está fazendo, é porque você é o melhor. Não, é porque a revelação que entrou sobre a tua vida, entende? Vai te fazer assumir esse encargo. E aí quando a gente assume encargo, a gente faz com excelência, a gente faz dando o melhor, porque a gente já viu lá na frente, Deus já nos mostrou lá na frente o que estava, sabe, o que ainda está nos esperando, sabe? Então, gente, é muito revelador isso. Então, foca nisso, amém? Responsabilidade requer princípios, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Requer princípios. E encargo requer dedicação sua.
Amém? Então, só depende de você. Não transfira para outro. Amém? Vamos dar continuidade aí, para não se estender muito, porque eu sei que eu me empolgo. Quem me conhece sabe, eu me empolgo. Vamos lá. Próximo slide, a gente vai estar falando, né, dos respaldos, né, dos versículos aqui, números 18, 3. Primeiro, a Crônicas 9, 31, 32. Todos nós temos deveres todos os dias, em todas as áreas. Porém, quando fazemos com vontade e dando o nosso melhor em tudo, no final haverá grande satisfação ao ver os resultados. E são esses os resultados que farão toda a diferença. Tire como exemplo o trabalho de Deus quando criou tudo. No final, teve satisfação. E o capricho, igreja, foca nisso, o capricho de fazer perfeito, de fazer o melhor, de fazer bem feito, é a vontade do Senhor. Porque Deus não criou o mundo de qualquer maneira, igreja. Amém? E isso está na palavra, ó, Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o dia sexto. 1 Coríntios 14:40. Portanto, tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Jeremias 48:10. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus, esses versículos são muito fortes. Amém? Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, igreja. Não faça de qualquer maneira. Né? Assuma o seu compromisso como obreiro, com responsabilidade e com encargo. Porque você, como a gente já citou, né? Eu já citei na outra aula, o Felipe também já citou na aula dele, que tudo que fazemos, a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus. Então, mesmo que você esteja servindo o seu pastor, você esteja servindo o seu discipulador, o seu líder, não importa, você está fazendo para Deus, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Vamos lá. Esses 2 pontos, responsabilidade e encargo, nos ajuda a termos um compromisso produtivo, com paixão, seriedade e dedicação. A partir de hoje, quando você disser, preste atenção nisso, igreja, quando você disser, eu tenho um compromisso, você não vai estar somente falando, eu tenho um compromisso. Olha o que você vai estar falando, ó. Você estará dizendo, eu tenho um compromisso e assumo as responsabilidades do meu encargo. Eu queria que você aí, que está me assistindo, falasse junto comigo, amém, essa frase? Porque é para você memorizar, para você guardar aí na tábua do teu coração, mas também para você ter um peso de revelação tão grande que você não vai apenas ficar nas letras, mas você vai colocar em prática isso, porque você vai ver a importância e vai ter temor, amém? Em nome de Jesus. Então, fala assim comigo, ó, eu tenho um compromisso e assumo as responsabilidades do meu encargo. Amém? Memorize isso, igreja. Sabe? Reflita sobre isso, né? Busque mais em cima disso, para que Deus continue falando contigo, amém? E você tenha realmente esse temor com as coisas do Senhor, amém? Agora vamos ver alguns eixos onde esse compromisso se aplica. Assumir responsabilidade do ofício. É de suma importância que tenha comprometimento com seus afazeres, principalmente com os compromissos da igreja. Então a gente vai ver aí 12 princípios, amém? 12 princípios fundamentais. Vamos lá. Como o versículo já está aí bem discriminado, amém? Eu só vou estar lendo os tópicos e vou estar explicando alguns. Vamos lá. Primeiro, pontual. O que é ser pontual, igreja? Tem o compromisso e responsabilidade, né? De estar na igreja, de você se comprometeu com uma escala, né? Então você é pontual naquilo, você vai não vai chegar atrasado, não vai faltar, você se comprometeu, né, a estar, a servir ao Senhor. Então a pontualidade, ela faz parte disso, porque quando a gente faz de qualquer maneira as coisas do Senhor, a gente não liga muito. Ah, tá bom, dá tempo. O culto começa às 7 horas, dá tempo, eu chegar às 7h10, 7h30, dá tempo. Sabe? Mais engraçado que quando a gente
vamos botar isso aí na nossa vida normal, né? No nosso dia a dia. Pro nosso trabalho, a gente tem que ter pontualidade. E se a gente faltar, se a gente chegar atrasado, a gente vai ter uma punição, né? Então, por que para as coisas do Senhor a gente leva tão, sabe? Vamos botar aqui um ditado aí popular, né? A moda Bangu, né? A moda vai Bangu. Porque para Deus é prioridade, igreja, sabe? A gente pode ser pontual no nosso trabalho, né? No estudo, na escola, a escola onde eu trabalho, por exemplo, né? O meu aluno tem que entrar 10 para as 7, entende? Se ele chegar atrasado, se ele chegar às 7h10, ele perde a primeira aula, ele não entra. Ele fica esperando lá no pátio da escola até terminar a primeira aula para ele poder entrar na sala. Então, tudo tem regras. Por que para a obra do Senhor, né, para as coisas de Deus, a gente leva muito, sabe, de qualquer maneira, né? E para as coisas naturais, a gente leva com mais seriedade. Deveria ser ao contrário, né? Na verdade, com tudo a gente tem que levar com seriedade. Mas, se a gente for colocar numa balança, Deus é prioridade, igreja, né? E às vezes, se você parar para pensar, quando tem um evento, né, um culto, uma reunião, alguma coisa, né, uma reunião de obreiros, a gente às vezes não se atenta para isso. Dá tempo, sabe? A gente não se organiza, a gente talvez não se planeja, a gente coloca prioridade na frente que tá totalmente errado, amém? Então fica esse despertamento para a tua vida, igreja. Você que tá aí me ouvindo, eu sei que esse estudo é forte, esse estudo confronta, tá me confrontando também, amém? Mas nós estamos em construção, igreja. Como eu falei lá no início, eu não sou perfeita. Vai ter momentos que eu possa vir falhar. Amém? Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Mas errar no mesmo erro, sabe? É tolice. Então, se Deus já está falando contigo, né? Se organiza, se planeje, sabe? Priorize. Então, em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto aí, assíduo. Assíduo é uma pessoa que é presente, não é uma pessoa ausente, é uma pessoa que está sempre presente nos cultos, sempre presente nas reuniões, sempre presente nos compromissos da igreja. Amém? Então você precisa ser uma pessoa assídua. Não posso ser um obreiro que só vai aos dias de domingo em cima da hora do culto. Amém? Terceiro ponto, sociável. Gente, não tem como fazer a obra do Senhor sem você ser uma pessoa agradável. Sociável significa uma pessoa que socializa, que interage, né? Então, a palavra de Deus fala que a gente tem que ir fazer discípulos. Como eu vou fazer o discípulo se eu não falo? Eu tenho vergonha de falar. Então a gente precisa ser tratado nisso, se desprender, ultrapassar as barreiras para a gente se socializar, né? A comunicação é muito importante dentro da igreja, né? Às vezes os jovens, mulheres, homens, crianças chegam e a gente não consegue chegar, falar, cumprimentar, dar um sorriso, dar um abraço, falar: seja bem-vindo, meu irmão, você faz parte da minha família também, eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Juntos somos mais fortes. Ei, conta comigo, porque eu também tô contando contigo. Então você precisa ser essa pessoa sociável, amém? Para expandir o reino de Deus nessa terra. Glória a Deus. Vamos lá. Quarto ponto. Nunca preguiçoso. Eita Deus. Nunca preguiçoso. Esse tópico já fala por si só, né? Não precisa nem de explicação. Ei, manda embora essa preguiça. Em nome de Jesus. A palavra de Deus já fala, né? Vai ter com as formigas preguiçoso, né? Servo do Senhor precisa trabalhar. Em nome de Jesus, larga a preguiça de lado. Porque o Senhor renova as nossas forças. Às vezes a gente se sente cansado, abatido, né? Muitas das vezes a gente se sente desanimado. Mas muitas das vezes a preguiça bate mesmo. A gente não tem vontade, às vezes, de estudar a palavra. Não tem vontade de orar. Aí tá com várias coisas na mente, não sente vontade às vezes de ir para a igreja. Hoje eu não tô afim. Então, em nome de Jesus, repreende a preguiça da tua vida, amém? Isso é um espírito maligno que embarrera muito, né, o ministério dos cristãos. Porque sabe que se trazer cansaço, trazer fadiga, trazer desânimo, o crente para, amém? Então, em nome de Jesus, a obra não pode parar. Glória a Deus, a seara é grande.
poucos são os ceifeiros. Então fala aí para Jesus aí, não é para mim não, porque eu não vou estar te ouvindo, mas fala aí para Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua disposição, em nome de Jesus, fala para o inferno ouvir. 5, seja fiel aos ensinamentos, amém? Em nome de Jesus. O que é ser fiel aos ensinamentos? Eu sou aquele que não sou só ouvinte, eu sou praticante da palavra. Não adianta nada meu pastor, minha pastora, né, perder noites de sono orando pela minha vida, me aconselhar, me discipular, se eu não colocar nada em prática, se eu não der ouvidos o que eles estão falando. Amém? Eu falo, não, isso não é pra mim não. Sabe? E eu não concordo com isso aí não sei o quê. Sabe? Nem me colocar à disposição para orar, para entender o que Deus quer falar comigo. Então, ser fiel aos ensinamentos é você se colocar, né, a aprender e praticar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. 6, busque ajuda. Gente, esse ponto é muito importante. Quantos crentes a gente vê dentro da igreja morrendo porque não fala que está precisando de ajuda? Perdão, não fala que tá precisando de ajuda. Às vezes você não precisa contar tudo da tua vida, sabe? Mas o simples fato de você chegar para uma pessoa que você confia, que seja de Deus, e falar assim, ora pela minha vida, eu não tô muito bem, sabe? Tô precisando de uma oração, sabe? Porque a palavra de Deus fala que não dá para caminhar sozinho, entendeu? Porque se um cair, como é... Não tá entendendo? É por isso que a palavra de Deus fala que é melhor que seja 2, porque se um cair, o outro tá lá pra erguer, o outro tá lá pra segurar, entende? Então, é indispensável, igreja, você tá dentro de um ministério, você ser um obreiro do Senhor, né? Ter um comprometimento na obra, né? Sem buscar ajuda. Isso também é falta de responsabilidade. Sabe por quê? Porque se você não fala, se você perecer, se você morrer no meio da caminhada, você não vai poder cobrar, ninguém me ajudou. Mas você pediu ajuda? Amém? Em nome de Jesus. Próximo slide. 7, santidade. Gente, a palavra do Senhor é a verdade absoluta. Então, santidade também nos remete a questão do compromisso, de responsabilidade, porque se eu me santifico, eu não tenho como, igreja, não tenho como servir ao Senhor, se eu não buscar de verdade estar íntegra diante de Deus, se eu não buscar a face do Senhor, não buscar ter comunhão com o Espírito Santo, como é que eu vou ser dirigida para fazer algo? Só se for na minha carne, nas minhas emoções. Porque se eu não buscar, né, o Espírito Santo, eu não tenho como fazer a obra do Senhor com seriedade. Né? Então a gente vai estar fazendo relaxadamente, vai estar fazendo de qualquer maneira, que vai estar fazendo segundo o curso da nossa alma. E isso não é legal. Então, busca na palavra, sabe? Medita na palavra, estude a palavra, coma a palavra, em nome de Jesus, que você tenha sede e fome da palavra do Senhor. Amém? Para você se santificar, buscar, sabe? Tá ainda mais sedenta aí por esse Deus, em nome de Jesus. 8. Suas vestes físicas. Gente, isso aqui também é um ponto muito delicado de ser tratado. Amém? Porém, resumidamente, o que eu quero trazer para vocês nesse ponto é de extrema responsabilidade que um obreiro, ele tem as suas vestes físicas. Não estou falando de vestes espirituais, amém? Vestes espirituais a gente acabou de falar no tópico anterior, que foi a santidade. Eu estou falando de vestes físicas mesmo, roupa, amém? Blusa, calça, eu estou falando disso. Como eu vou estar, vou botar um exemplo, né? Na portaria, na escala, se eu estiver de qualquer maneira, amém? Não estou nem falando, gente, de você estar bem vestida, com roupas caras, com roupas extremamente novas. Não estou falando isso, amém? Em nome de Jesus. Mas eu estou falando de você estar decentemente, amém? Em nome de Jesus. Não está de qualquer maneira para você se apresentar ali como uma obreira, como um obreiro do Senhor, né? Então, se você vai estar em cima do altar, esteja com as tuas vestes dignas para que não haja escândalos, amém? Em nome de Jesus. Pontos que a gente trabalha dentro da igreja. Nós não estamos aqui pregando sobre doutrinas
doutrinas do homem, amém? Até porque a palavra de Deus não fala sobre as vestimentas, exatamente como você deve se vestir na igreja, tem que ser essa roupa, não pode ser outra, tá entendendo? Não. Amém? Em nome de Jesus, seja livre. Porém, com ordem e decência, como a gente leu anteriormente, com ordem e decência, tudo com prudência. Amém? Então, se você vai usar uma saia, não vamos usar uma saia curta, amém? Até que se a gente for sentar lá em cima do altar, em nome de Jesus, para não ter nenhum tipo de desconforto e constrangimento para quem está na igreja, amém? Observando você, né? Roupas muito apertadas, saias, calças, seja o que for, sabe? Marcando o corpo, marcando as roupas íntimas. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Referência. Lembra que a gente falou de liderança? Liderança exerce influência. Então você está sendo um influenciador. Se eu estou de qualquer maneira, se eu não estou com os trajes adequados, né? Eu estou sendo uma influenciadora, seja para o bem, seja para o mal, amém? Seja para a bênção, seja para a santidade, seja para o pecado. Então você precisa ter consciência disso. Você ali é um líder, né, que gera influência, que é um exemplo, é um espelho para outras pessoas. Então não se vista de qualquer maneira, igreja. Ora, Espírito Santo já vai, ó, porque a própria palavra fala, né? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, sabe, ora a Deus, fala, Senhor, será que te agrada essa roupa? Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, tudo vai de acordo com a sua motivação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, 9. A moral e os bons costumes. Presta atenção, igreja. Muitas igrejas são... como é que eu vou dizer? São, assim, dizimadas mesmo, sabe? Por isso, por essas más conversações. Então, presta atenção nisso, igreja. Se o costume, né, da igreja é a gente prezar por falar o bem, né, não falar mal do nosso irmão, não gerar contendas, fofocas, picuinhas. E aí, se a gente começa a andar com pessoas que não têm vamos botar aqui, não tem esses princípios, não tem essa moral, vamos botar assim, ela vai começar a te corromper, porque você acaba ouvindo e acaba se contaminando. Quando você vê, você já está no mesmo barco. Então, fica ligado nisso, igreja. Quando houver qualquer situação, algum irmão falou mal de alguém, leva logo para o seu pastor, leva logo para o seu líder. Fala, olha, pastor, líder, aconteceu isso e isso, sabe? Eu não achei legal, então eu vim comunicar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, para quê? Porque isso é obra de Satanás, né? E aí, se você não faz isso por medo, não, fulano vai ficar chateado comigo, não sei o quê, você também está sendo irresponsável, porque se a igreja morrer, infelizmente, a culpa é de quem não falou nada, né? Viu uma contenda se espalhar. Eu já vi muitas igrejas, gente, acontecer isso, né? Por causa de uma coisinha, né? Um rebanho se desgarrar, sair da igreja. Amém? Então, que não sejamos esses irresponsáveis que vê coisas acontecendo e não fala nada. Amém? 10. Disciplina. Gente, disciplina aqui quer dizer que, como eu falei anteriormente, eu já fui muito exortada por a pontualidade, por algumas questões. E isso é disciplina, né? A palavra de Deus fala que o pai que ama, ele corrige o seu filho. Então, se eu quero entrar na forma, no molde de Cristo, eu preciso ser disciplinada e também disciplinar, porque eu sou líder, né? Eu vou ter pessoas também que eu vou estar ali aconselhando, discipulando. Então, eu preciso também, tá sobre mim o encargo de também levar essa disciplina. Eu preciso ter disciplina na minha vida, né? De me colocar à disposição de ser trabalhada, de ser ensinável, que a gente vai ver depois mais pra frente. E também preciso levar isso adiante. Amém? Em nome de Jesus. 11.
Prioridade, a gente já falou sobre isso, né? Em alguns exemplos que eu dei aí. Princípio, gente, em nome de Jesus, esse versículo aqui é o versículo chave disso aqui. Porque a minha prioridade é o quê? Cristo. A minha prioridade é o Senhor, é o nosso Deus. Amém? Entende? Então é isso que você precisa ficar fixado na sua mente. Não inverta os papéis. Amém? Prioridades, princípios. 12 e último aí, pra gente concluir. Exemplo, já falei isso em alguns porque vão se encaixando, amém? É porque é tipo um quebra-cabeça. Seja um exemplo. E aí você, no exemplo, você vai ser um exemplo de responsabilidade e encargo. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: caramba, esse obreiro tem compromisso com a obra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos concluindo aqui. Quando aplicamos esses eixos em nossa vida, em todas as áreas, com certeza seremos bem-sucedidos e colheremos os frutos de uma vida de entrega e dedicação ao Senhor. Tudo o que fizer, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. Né? A gente já falou várias vezes sobre esse versículo e ele vai estar bem latente na sua mente aí, em nome de Jesus. E aí, concluindo aí o nosso capítulo 2, né, o exercício de fixação, tá bom? Como vocês sabem, gente, não esqueçam de fazer o cabeçalho, tá bom? De colocar o nome de vocês. Então, eu não vou ler as citações, porque eu sei que quando eu leio, querendo ou não, traz mais... Como é que eu vou dizer? Mais interpretação, né? E é bom que você leia para que você tenha a sua própria interpretação. Eu sempre coloco um gabarito, tá bom? Esses de vermelho é um gabarito que eu coloco, que é a base da resposta, entendeu? É só para você estar ciente que estava dentro do gabarito. Porém, se tiver diferente do gabarito, mas estiver dando a mesma intenção, né? Só tá usando outras palavras, mas remete à mesma intenção, ao mesmo significado, amém. Glória a Deus, eu considero, tá bom? Só que eu sempre coloco o gabarito para vocês terem uma noção. Caso vocês errem, tire meio certo aí na questão, vocês já vão saber o porquê, tá? Amém? Feche teus olhos, eu vou estar orando para abençoar a tua vida, que você tenha muita revelação desse estudo de hoje. Senhor Deus amado, Pai querido, Pai, te rendo graças, Pai, nesse momento, por essa rica oportunidade de estar podendo dar esses estudos e poder ser um canal, Pai, para a vida dos teus filhos, um instrumento para a vida deles, Senhor. Deus continua usando a minha vida, eis-me aqui, Senhor, para poder te servir. Pai, que os teus filhos venham entender, Senhor Deus amado, o que é verdadeiramente ter um compromisso na tua presença, na tua casa, sabe? Ter um compromisso com o teu evangelho, um compromisso com o teu reino, Senhor. Um compromisso com os teus filhos, aqueles que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade para cuidar, Deus, para discipular, para levar uma disciplina. Pai, em nome de Jesus, Pai, gera no nosso interior, Deus, cada vez mais, Pai, essa responsabilidade e esse encargo, Pai, ó Deus, com o nosso compromisso em Tua casa, com o nosso compromisso, Senhor Deus, na Tua obra. Pai, não queremos ser obreiros relaxados, Pai, mas queremos ser obreiros de valor, obreiros, Pai, que tenha princípios, Pai, que exala a Tua essência, Senhor, para, ó Deus, cumprir a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, continua ministrando o nosso coração, porque eu sei que no decorrer da nossa jornada, no decorrer da nossa caminhada, pode ver, Deus, que a gente esqueça desses pontos. Esqueça, Senhor Deus amado, de coisas que estudamos, Pai. Ah, Deus, mas o Teu Espírito Santo nos recorda, Senhor, de cada palavra que estamos ouvindo, Senhor, de cada ensinamento, Pai. Deus, então, Espírito Santo, Tu tens liberdade para falar conosco quando nos estivermos errando, quando a gente estiver falhando, Pai, na obra que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Pai, Senhor, abençoa a vida dos Teus filhos, que haja ainda mais entendimento e revelação de cada palavra aqui ministrada, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos. Tenha aí
Uma ótima semana abençoada, em nome de Jesus. Beijo, fiquem na paz. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel.